Amados, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor Johnny, estamos aqui novamente nesse canal importante, teológico, para conversarmos algo que diz respeito à palavra do Senhor. Esse aqui é o meu filho, John, filho amado. A palavra do Senhor diz aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgado. Esse texto é interessante. Não julgueis para que não sejais julgado. Isso é interessante porque as pessoas querem julgar e a Bíblia aconselha para não julgar. Baseado nesse texto, muitas pessoas têm se calado. E por ficarem caladas, elas trazem um certo prejuízo, porque a melhor maneira de se julgar é conhecendo a palavra. Não conhecendo a palavra, a pessoa não tem como julgar. Então eu quero aqui, de uma forma clara, dizer como julgar o outro de uma maneira correta. E qual é a situação de uma pessoa que pode julgar uma outra pessoa não corretamente? Sabe o que acontece nos nossos dias? A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgado. Porque a maioria das pessoas que querem julgar, elas querem julgar a pessoa e indicando a pessoa que ela é a pessoa exemplo. É a pessoa que vai mostrar como se deve fazer. Então, se uma pessoa fuma, eu julgo a pessoa porque fuma. E eu me coloco como exemplo. Eu não fumo, então você que está fumando não deve fumar. Mas se um dia eu cair em pecado e fumar, da maneira como eu julguei aquela pessoa vai me julgar também, dizer, mas você não disse que não era para mim fumar e você está fumando? Então a Bíblia fala, da maneira que você julgou, você vai ser julgado. Mas o que você deve fazer para julgar uma ação incorreta de alguém e essa pessoa automaticamente não venha te julgar depois? É porque o julgamento, para ele ter um peso verdadeiro e sincero, não é você que julga a pessoa colocando você como exemplo, mas é o julgamento que você faz à pessoa em relação à palavra. Se uma pessoa faz algo errado e esse algo errado que a pessoa faz, a Bíblia condena, você mostra para ela o que está escrito na Bíblia. Então o julgamento sai da Bíblia para aquela pessoa. Então você consegue fazer um julgamento correto em relação àquela pessoa. Porque você não está se colocando. Nós todos somos pecadores e falhos. É por isso que as pessoas sofrem aí por fazerem julgamentos baseando na sua própria vida. Não, nós não julgamos as pessoas segundo a nossa vida. Porque a nossa vida, ela está alicerçada na palavra para fazer o que é correto, mas também somos carne. Ninguém é super homem, infalível, e que de hipótese alguma pecará. O único que foi tentado em tudo e não pecou foi Jesus Cristo, mas todos nós somos falhos. Então, da maneira como a gente julgar alguém baseado na nossa vida, a gente vai ser julgado também. E vamos ser avaliados. Mas se você avalia e julga uma pessoa pela palavra, aí sim, a palavra sim falou fortemente àquela pessoa. E o que acontece? Dá um tempo aí, John. Esse é meu filho. Ele está bem empolgado. Então o que acontece? Ele vai reconhecer que é a palavra que está dizendo. Um dia que aquela pessoa que mostrou a palavra para aquele que estava errando e ele foi julgado segundo a palavra, ainda que esse que mostrou a palavra erre, ele não tem nada com que falar
com ele, sobre ele ou dele, porque não foi ele, foi a palavra. Olha o que Jesus, em relação a Jesus Cristo, olha o julgamento de Jesus, muito diferente, e isso é uma aula para nós. Jesus, aquele que foi tentado em tudo e não pecou, ele mesmo não julgou, ele disse: eu não vim julgar o mundo. Olha o que diz aqui. Se alguém ouvir aqui, olha, vou dar primeiro o texto aqui, para ficar bem organizadinho aqui. João, capítulo 12, versículo 47, que diz da seguinte maneira: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem a julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O próprio Jesus não julgou, mas a palavra que ele usava, a palavra do Senhor que julgava aquela pessoa, essa palavra julgará. Então, quando eu digo para uma pessoa de algo que ela está cometendo, que é errado, que é contrário à palavra, eu não julgo ela segundo a minha vida, mas eu julgo ela segundo a palavra. E se ela não respeitar, se ela não obedecer, ela está pecando contra a palavra. Então a palavra o julgará no último dia. É por isso que eu sempre digo para a minha família: por que vocês nunca me julgam nas minhas fraquezas? Quando eu falo algo correto para vocês, porque eu sempre mostro a palavra. Você quer julgar correto? Julgue segundo a palavra. Mostre para a pessoa o que é que a palavra condena, o que é que a palavra aceita como certo, como é que a palavra nos ensina como devemos andar. E assim, a palavra está tudo aqui. A palavra julgará. E aí sim, você vai evitar futuramente dedos apontados na sua direção dizendo: mas você que disse que não era para mim fazer isso e está fazendo, você que disse que não era para falar essas coisas e está falando, você que disse que não era para pensar isso, você está pensando, e assim por diante. Porque quando você mostra a palavra é suprema, a palavra tem poder, e não há ninguém que fale contra a palavra. Então, em tudo que você fizer, use a palavra. Quer julgar de uma maneira correta? Não use a sua vida, mas use a palavra. Embora você seja um servo do Senhor, às vezes você pode até ser uma serva de Deus, mas você é carne. Mas a palavra de Deus é infalível. Você é falível, mas a palavra de Deus é infalível. Então julgue segundo a palavra de Deus. Mostre para a pessoa o que está escrito na palavra, e a pessoa vai ouvir o que está escrito na palavra, e dentro da palavra ela vai entender que ela tem que mudar, que ela tem que aceitar o que a palavra diz, porque a palavra tem poder, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os amados em nome de Jesus.